Olá a todos, sejam muito bem-vindos agora à nossa quinta aula. Chegando então na reta final, de mais um estágio onde a gente trouxe as informações da Segunda Guerra, do pré-guerra e agora falando sobre mais um pedaço ainda da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai trabalhar sobre o Holocausto agora e passando para o pós-guerra, indo em direção a onde fecharemos os fatos na sexta aula, falando sobre a criação da ONU, do Estado de Israel, enfim. Falaremos agora sobre a eugenia, o Holocausto e a modernidade. Espero que todos vocês tenham uma boa aula e seguindo. O livro É Isto um Homem, de Primo Levi, 1919 a 1987, o judeu italiano mandado para o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, reúne memórias de sua experiência no campo. Como já sabemos, outros grupos sociais, políticos e étnicos também foram enviados aos campos para trabalho forçado. Mas os judeus constituíam sua maioria, em um plano mais amplo de extermínio organizado e colocado em prática de maneira intensa a partir de 1942. Antes disso, já existiam campos de trabalho forçados e guetos, localidades restritas aos judeus na Alemanha durante o governo nazista. Uma das condições para se filiar ao partido nazista era provar que não se tinha sangue judaico, por meio de exames físicos e de estudo da árvore genealógica da família. Um aliado importante nessa abordagem de vida a partir da biologia foi a eugenia, termo sugerido em 1883 por iniciativa de Francis Galton, cientista britânico que desenvolveu a teoria do aprimoramento das características físicas e biológicas, a fim de promover o progresso de toda a sociedade. Então, relembrando aqui o que é a eugenia, nós comentamos um pouco nas aulas anteriores, ela consistia então em uma série de crenças e práticas, cujo objetivo era melhorar a qualidade genética da população. Ou seja, acreditava-se que dentro da população haviam raças humanas superiores às outras, e que essas raças superiores, elas tinham que se proliferar, elas eram as únicas que podiam dar continuidade à sua linhagem. E as raças inferiores, elas tinham que acabar, elas tinham que ser exterminadas. Uma das maneiras para que elas não proliferassem era a castração química, entre outros meios, como as práticas de matança que nós vemos sendo praticadas. Ou seja, tinha vamos dizer assim, a primeira linha de seres humanos e as raças que não valiam para nada, e essas raças elas tinham que acabar de algum jeito. E um dos jeitos para isso era ou a castração ou então a morte desses indivíduos. A teoria de Galton defende que as características boas e ruins de uma raça são hereditárias, sendo necessária uma intervenção biológica para que a raça progrida. A eugenia tornou-se uma teoria popular na virada do século XIX para o XX, sendo utilizada para embasar políticas públicas de melhoramento da raça. Nos Estados Unidos, na Suécia e na União Soviética e na Alemanha. Sociedades eugênicas foram fundadas em várias partes do mundo, incluindo a América Latina, com o intuito de estabelecer maneiras de aplicar a eugenia negativa e positiva. Então, a eugenia negativa, ela visava inibir as características consideradas ruins pelos cientistas, e quase sempre pelas elites, em sua sociedade, com políticas de esterilização de negros, no caso norte-americano, além de aborto, eutanásia de bebês e adultos com deficiências físicas e ou mentais. As câmaras de gás testadas pelos alemães nazistas antes da Segunda Guerra serviram para a morte de pessoas portadoras de deficiências. Já a eugenia positiva se traduzia em incentivos de reprodução dos indivíduos considerados os melhores espécimes da raça de uma sociedade. Isso implicou em um forte investimento dos mais diversos governos em privilegiar as famílias cujas mulheres cumpriam os papéis primordiais de mãe e esposa. Então nós temos dois tipos de eugenia. A negativa, então,
era aquela da castração, da eutanásia. Tem bebês e adultos com deficiências, eles eram vistos como fora, né, desse padrão de aceitação, e eles eram mortos. Nós temos então as câmaras de gás sendo testadas primeiramente com os portadores de deficiência, que é aquilo que nós vimos também sobre a Alemanha, né, que havia toda aquela mobilização de campanha para você defender que os deficientes eles davam muito gasto ao país, que eles deveriam ser aniquilados, né, de uma forma não tão direta, mas de uma forma que convencesse as pessoas a não se manifestarem com repúdio, né, a essa situação. Eugenia positiva, né, se é que pode se dizer assim, né, é incentivar que aqueles considerados os melhores da raça humana, que eles se proliferassem, né? Então, ao mesmo tempo em que você tinha isso de não, os melhores se proliferam, você também diferenciava as posições da sociedade. Você deixava claro que haviam aqueles que não valiam e aqueles que valiam muito. Então, não podia haver uma mescla de pessoas na sociedade. Havia uma separação e essa separação era muito bem percebida. A forma de se enxergar as sociedades por meio da biologia, como corpos a serem cuidados pelos governos, perpassou os mais diferentes países, não sendo uma característica somente do nazismo. Quanto mais se via a política em termos de luta militar e sobrevivência nacional, mais importância adquiria a boa forma física da coletividade. Isso se intensificou após a Primeira Guerra Mundial, quando a alta mortalidade abalou as nações atingidas. Mulheres que foram ao mercado de trabalho enquanto os homens estavam em combate, agora eram conclamadas a voltar para o lar. Na União Soviética, por exemplo, o aborto foi criminalizado por Stalin em 1936, e em diversas nações o acesso a métodos anticoncepcionais, que não eram abundantes na época, era dificultado, o que gerava a disseminação do aborto clandestino, com alto risco de morte para mulheres pobres. Isso fugindo um pouco do eixo histórico em que a gente está falando. O aborto clandestino, né, ele continua acontecendo muito e com alto risco de morte para as mulheres pobres. Isso não mudou, né? Mesmo os contextos trabalhados sendo diferentes, a gente ainda vê que isso acontece e acontece muito. Voltando, a democratização derrubou determinadas barreiras censitárias de classe e raciais que, até o século XIX, predominavam nas sociedades europeias. Para as elites, de tradição aristocrática, ou mesmo para a alta burguesia, a modernidade e a cidadania criavam uma condição de igualdade, em especial em relação aos judeus, que conseguiram naturalização em diversos países europeus desde o final do século XIX. Se o antissemitismo religioso enxergava os judeus como pessoas inassimiláveis pelo cristianismo, além de levarem a pecha, que seria uma pecha. A pecha é um defeito moral, seria uma imperfeição. Né? Então, além de levarem esse defeito aí de serem considerados os matadores de Jesus Cristo, no período moderno, eles são vistos como um elemento não nacional em um mundo de nacionalidades. Ou seja, além de eles serem julgados por serem considerados os matadores de Jesus, eles eram não nacionais, eles não tinham lugar para eles não eram pertencentes a lugar algum. O mundo ele era das nacionalidades, né? As pessoas se identificavam pelos seus países, pelas suas localidades, pelas suas regiões. E os judeus não tinham isso, eles eram de qual lugar onde eles eram? Eles não tinham, né, para chamar de seu. O conjunto de estereótipos, preconceitos e temores projetados sobre esse povo trouxe a ideia de judeu conceitual, que poderia ser aplicada para explicar esse período. A suposta incompatibilidade do judeu conceitual com o cristianismo e depois com a modernidade nacionalista gerou novas separações entre os povos nacionais e os judeus naturalizados. Como tudo mais na sociedade moderna, ela agora tinha que ser fabricada, construída, racionalmente defendida, tecnologicamente planejada, administrada, supervisionada e executada. O mecanismo mais inteligente gerado nesse contexto foi a lei natural. O homem é antes de agir.
Nada que ele faça pode mudar o que ele é. Essa é a essência do racismo. Assim, o Holocausto não foi a obra de alguns poucos insanos. Não foi somente fruto do antissemitismo religioso, mas fruto de condições modernas que tornaram o antissemitismo virulento, com bases científicas aparentemente intransponíveis para quem era alvo das leis raciais. A modernidade também contribuiu com toda a lógica de planejamento dos campos de concentração e de extermínio, assim como toda a logística de captura e transporte de judeus para o leste europeu. Quem contava com milhares de alemães. O racismo destaca-se por um costume de que é parte integrante e que racionaliza. Costume que combina estratégias de arquitetura e jardinagem com a da medicina a serviço da construção de uma ordem social artificial. O racismo expressa a convicção de que certa categoria de seres humanos não pode ser incorporada à ordem social, seja qual for o esforço que se faça. Essa, então, seria a lógica do racismo, né? Que alguns seres humanos eles não podem ser incorporados no meio da sociedade, eles não podem fazer parte, né, de um convívio social, porque eles não são seres humanos, eles não fazem parte daquele meio, eles são abaixo, eles estão em outra categoria, eles não pertencem àquilo. Aqui trouxe uma imagem para vocês, não é tão boa, né? Não tem uma resolução assim tão boa, mas seria aqui uma imagem de alguns judeus esperando, né, nos campos de concentração, esperando para poder adentrarem os campos ainda. Vocês podem ver que eles ainda vestem as suas roupas, né? Não aquele uniforme, vamos chamar assim, que era dado a eles a partir do momento que eles eram, dá para dizer assim, não tão entre aspas, porque seria mais ou menos nessa linha, quando eles eram catalogados, né, como prisioneiros dos campos de concentração. Segundo o United States Holocaust Memorial Museum, entre 1933 e 1945, estima-se que cerca de 40 mil campos de aprisionamento e de extermínio foram construídos pelos nazistas dentro da Alemanha e no leste europeu, em especial na Polônia, onde havia numerosa população de judeus. Primeiramente, após a ascensão nazista em 1933, campos de aprisionamento, de trabalhos forçados e de eliminação foram construídos na Alemanha, para os inimigos do regime. Alguns dos campos de concentração foram Buchenwald, Dachau e Sachsenhausen, na Alemanha. Auschwitz, Chelm, Treblinka e Sobibór, na Polônia. Entre os vários outros, né, que se a gente comentar aqui um por um todos os que houveram, a gente vai muito, muito longe. Nos campos de extermínio, a morte era causada por fuzilamento, sufocamento em câmaras de gás, inanição e exaustão. Era comum que os nazistas reservassem uma dieta de poucas calorias para os prisioneiros. Então, essas formas de extermínio que nós falamos aqui, nós já comentamos na outra aula, né? E essa dieta de poucas calorias era para você evitar que houvesse muitas rebeliões, né? Você enfraquece os prisioneiros e aí você não tem grandes... você não motiva, né, essas pessoas, você não consegue... Mesmo que essas pessoas ficassem revoltadas, né, elas não teriam força suficiente para mobilizar uma rebelião. Havia todo um aparato de segurança, né, havia uns militares que ficavam fazendo a proteção desses campos, né, tudo trancado, cheio de cerca, arame, mas mesmo assim, se fosse da vontade, né, devido ao número de pessoas que ficavam nesses campos, se eles quisessem, talvez eles pudessem começar uma rebelião que os soldados ali não conseguissem segurar. Então essa dieta de poucas calorias, ela fazia parte até de uma lógica para evitar que as rebeliões pudessem acontecer e pudessem haver os fugitivos. Então depois, né, que serão exterminados dessas maneiras aí que nós já vimos, os seus corpos eram incinerados em fornos crematórios, não deixando vestígios.
Essa é a marca registrada do genocídio nazista. A partir de 1942, com a organização da solução final, os campos de extermínio se multiplicaram. A invasão da União Soviética foi um fator decisivo, já que, a partir dali então, se contava com mais um novo inimigo, que era o judeu bolchevique. Se, em 1940, cerca de 100 mil judeus foram mortos, um ano depois, esse número já era superior a 1 milhão. Olha para a gente compreender, a dimensão que tem, esse um ano de diferença aí, como faz esse salto, de 100 mil passa para 1 milhão em apenas um ano. Como a perseguição ela aumentou drasticamente e foi apenas crescendo, durante esses períodos aí da Segunda Guerra. Aqui nós temos uma foto dos portões de Auschwitz e a frase nos portões ela diz: o trabalho liberta. Aqui estaria escrito ali então: Arbeit macht frei, o trabalho liberta, disfarçando obviamente o que dos portões para dentro escondia, o governo alemão escondia de todo o mundo. Aqui mais algumas imagens, vocês podem ver como eram os dormitórios, das pessoas que eram aprisionadas, nesses campos. Todo amontoado, umas valas onde se espremiam 3, 4 pessoas. Aqui na esquerda do vídeo de vocês. Aqui na direita vocês podem ver já alguns judeus, encarando possivelmente o seu destino final. Aqui mais algumas fotos, vocês aqui no lado esquerdo, vocês podem ver o reflexo, dessa dieta com baixas calorias. Talvez alguns aí até nesse processo de morte por inanição, como os judeus eles estavam magros. E do lado direito, algumas crianças também aprisionadas nesses campos. A estimativa é de que 6 milhões de judeus tenham morrido na Segunda Guerra, juntamente com milhares de ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, inimigos políticos do nazismo, deficientes físicos e doentes mentais. Houve colaboração francesa, eslovaca e croata na captura e entrega de judeus para os nazistas. Por outro lado, também houve quem se recusasse a colaborar. Por exemplo, na Holanda, Grécia, Dinamarca e Itália, não foram poucas as pessoas que ajudaram os judeus a escapar. Então, se por um lado houve essa entrega de judeus, por outro lado, alguns países eles se recusaram a ajudar, a facilitar com que essas pessoas fossem entregues, até ajudando muitos a escaparem, a fugirem desse cenário. A história da Segunda Guerra ela também é feita daqueles denominados pelos judeus como justos entre as nações. Pessoas que enganaram a organização nazista para facilitar a saída de pessoas marcadas para morrer, oferecendo abrigo em conventos e colégios católicos, escondendo adultos e crianças em porões de suas casas, entre outras táticas. Então haviam aqueles que também corriam o risco de, inclusive, serem pegos ajudando esses judeus, mas que faziam isso porque não consideravam que aquilo era algo correto a estar acontecendo. A gente também comentou em aulas anteriores sobre o Oskar Schindler, que seria uma dessas pessoas que ajudou os judeus, não conseguiu fazer com que eles ficassem escondidos, mas mandou eles para sua fábrica e pelo menos evitou com que eles fossem mortos, acabaram trabalhando na fábrica dele. Aqui mais algumas imagens, você pode ver os judeus aqui à esquerda, todos enfileirados, provavelmente se preparando para algum projeto de trabalho que eles enfrentariam ali, já que o trabalho era forçado nesses campos.
Então ele se apresentando para o trabalho, provavelmente. E aqui do lado direito, mais uma imagem com algumas crianças, mulheres, também mostrando que estavam trancados nesses campos de concentração. Aqui nós temos duas imagens onde é mais presente ainda essa questão do processo de morte por inanição, né? Vocês podem ver aqui na esquerda o judeu que ele não consegue se manter em pé devido à sua deficiência, né, de nutrientes, ele já não consegue mais se manter devido à fraqueza e tudo mais. E na esquerda, vários outros judeus também, vocês podem reparar, com ossos visíveis, né, que certamente já estavam aí nos seus últimos dias de vida. Possivelmente nesse processo de inanição eles não tinham mais condição de reverter esse quadro e acabariam morrendo mesmo de qualquer maneira. Como a gente já viu nas aulas anteriores, como esse processo se dava e culminava na morte dessas pessoas. Eu gostaria de recomendar agora para vocês a leitura do livro O Diário de Anne Frank. Anne Frank, ela era criança ainda quando a perseguição aos judeus começou. No diário, encontramos relatos do dia a dia e de como os refugiados se abrigavam nesses porões. Infelizmente, a Anne foi uma das vítimas do Holocausto. O abrigo onde as famílias judias se escondiam ele foi descoberto pela SS e por policiais. Ela foi levada para Auschwitz, onde, devido às precárias condições de higiene e superlotação, contraiu febre tifoide e não resistiu. O seu diário é tido como um dos principais documentos históricos sobre a Segunda Guerra e o Holocausto. Então vale muito a pena quem ainda não leu. Se tiver curiosidade, vale a pena ler. A gente chama até que o Diário de Anne Frank hoje ele virou um livro de bolso, né, porque ele não é grande, ele cabe até na palma da mão em algumas edições. E vale a pena quem tiver muita curiosidade, porque tem muita coisa lá que a gente pode trabalhar e é muito interessante. Ao final dessa aula a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre ela. É só para entrar, para conseguir encaixar aqui dentro do assunto dos perseguidos. Depois no final da aula a gente conta um pouco mais sobre a história de Anne Frank para vocês. Só para não deixar passar, então, essa aqui era Anne Frank. Quando os aliados se aproximavam dos campos de concentração e de extermínio entre 1944 e 1945, os nazistas, muitas vezes, soltavam sobreviventes e faziam marchar por quilômetros sob ameaça armada. Essas marchas elas ficaram conhecidas como as Marchas da Morte. Isso porque muitos morriam de fome e exaustão, quando não eram alvejados por nazistas ou por habitantes locais por onde passavam. Assim, como os que não conseguiam mais acompanhar o grupo e eram fuzilados. Então quem ficava para trás também não conseguia mais acompanhar. Ficou para trás, era morte certeira. Quando os moradores queriam acolher os prisioneiros, os nazistas o impediam. A tentativa dos nazistas em destruir provas de suas ações nos campos foi frustrada pela ação dos aliados, que trataram de registrar com fotografias e até filmagens para comprovar a sua existência. Recentemente foi relançado um documentário do cineasta britânico Alfred Hitchcock, convidado a registrar a existência dos campos descobertos pelo exército britânico, intitulado Memória dos Campos. O cineasta filmou em plano sequência, isto é, em tomadas longas, sem cortes, por via aérea e terrestre, para provar que não havia edição na filmagem. Então, uma das formas então de comprovar, né, que havia sim esses campos e que os nazistas estavam fazendo lá foi essa comprovação, né, por meio das filmagens. E aí nós tivemos esse documentário feito por Alfred Hitchcock, em que ele evidencia mais uma vez, né, a existência desses locais. Aqui nós temos uma imagem, né, de várias crianças aqui, e aqui essa imagem é da libertação de Auschwitz, em 1945, né?
e cerca de 7.000 pessoas elas foram salvas no dia da libertação de Auschwitz. Entre elas, cerca de 500 crianças, e aqui a foto com algumas delas, então, salvas no dia da libertação de Auschwitz. Não só essas crianças, mas os judeus que estavam ali, todos os adultos, mulheres, enfim, sendo então salvos. Aqui algumas imagens das marchas da morte, onde os judeus eles eram obrigados a caminhar esses quilômetros aí a fio. Aqui à esquerda nós temos o registro, né, de os judeus caminhando, registro feito dentro de uma casa. Aí à direita nós temos alguns judeus caminhando com os braços erguidos, né, braços levantados, simbolizando aí que não estavam oferecendo qualquer tipo de resistência. Com certeza com o medo de serem fuzilados ali a qualquer momento. Não sabendo, né, o que poderiam esperar vindo dos nazistas, né? Aqui nessas outras duas imagens, nós temos os judeus que não resistiram, né, ou que acabaram ficando para trás. E então, esses judeus sendo assassinados aí, ou caindo por própria exaustão. Materiais recolhidos pelos países vencedores serviram de prova para julgamentos de crimes de guerra. Ainda assim, há quem defenda que o Holocausto não existiu, baseando-se em provas frágeis, muitas vezes produzidas pelos nazistas, para se livrarem das acusações de crimes de guerra e genocídio. Havia uma enorme dificuldade, durante a Segunda Guerra, de se fazer conhecer a realidade dos campos de concentração e extermínio, pois, em especial, os últimos ficavam em segredo. Não havia na Alemanha um órgão específico para as questões judaicas, ou o problema judaico, tal como era referenciado pelos nazistas. Sem dúvida, se pode dizer que, exceto as 300 ou 400 mil pessoas diretamente envolvidas nas execuções, na organização dos massacres, no encaminhamento das vítimas aos campos ou às câmaras de gás, os outros podiam simular ignorância quanto ao destino dessas vítimas, ou até mesmo ignorar o fato, pois o segredo e a censura sobre a finalidade dessas operações eles eram absolutos. Então eles podiam simplesmente fingir que não sabiam, que desconheciam qualquer coisa, já que havia um segredo extremo em se tratar do assunto, né? Essa questão ela foi talvez tão bem elaborada que os nazistas eles não deixaram vestígios, eles não deixaram um órgão para cuidar desse tema, nem sequer eles se preocuparam, né, com alguma chefia sobre esse aspecto em geral. Talvez foi apenas uma sorte do acaso, ou talvez eles já pensando nos rumos que isso poderia levar, pensaram estrategicamente em não deixar vestígios de qualquer maneira. Não dá para saber qual das duas foi, se foi só sorte que eles deram de não se especializar em querer formar uma pasta só para escrever sobre isso, ou se foi realmente uma estratégia. Mas a questão é que fica assim, né? Eles tiveram todo um cuidado também extremo em se manifestar, em cuidar desses campos de concentração, para não demonstrar o que eles faziam, né, fora do eixo da Segunda Guerra, já que o mundo, se soubesse o que a Alemanha estava fazendo, o que eles estavam causando, aí sim as consequências poderiam ter sido ainda mais assombrosas, né, e muito mais firmes, né, uma luta talvez com muito mais países e com muito mais fervor nos olhos pudesse ter acontecido. Ainda assim,
O discurso que defendia a necessidade de aniquilação dos judeus, embora não afirmasse como, era a tônica da propaganda antissemita e das falas públicas de Hitler e de seus aliados. Entretanto, o fato é que não havia divulgação muito conhecida sobre a realidade dos campos para fora da Europa, levando ao que foi denominado Zona de Invisibilidade das vítimas do Holocausto durante a guerra, e mesmo após a libertação dos campos. Somente o trabalho de memória dos sobreviventes é que permitiu que essa história não fosse negligenciada, mas isso também demorou. Ou seja, enfatizando aqui mais uma vez, né, que como não havia esse trabalho de divulgação, né, como houve essa preocupação em não divulgar, em não se falar, em não deixar claro o que havia, as vítimas do Holocausto passavam por uma zona de invisibilidade, né? Ninguém percebia, ninguém sabia, ninguém questionava, porque não havia conhecimento, né? Você não tinha o que fazer. Você não sabia o que estava acontecendo, você não sabia que as pessoas passavam por isso. Então, o governo ali da Alemanha, guerra por guerra, ok, guerra por guerra, ok, mas não tinha a dimensão do terror que eles causavam. E foi somente com o trabalho ali da memória dos sobreviventes, né, que essa história não foi totalmente enterrada, né, que essa história começou a ganhar valor, que essa história começou a ser reescrita, começou a ser desenvolvida, né, de maneira com que a gente pudesse hoje trabalhar do jeito que nós trabalhamos. Claro que demorou, né? Demorou para que nós pudéssemos começar a observar as histórias desses sobreviventes, começar a contar do jeito certo. Demorou para entender todo esse processo. Não foi simples. Mas a partir do momento em que as coisas, as peças foram se encaixando, as organizações elas foram também se mudando, né? E as coisas ficaram mais claras. Houve relatos publicados poucos anos após o término da guerra, como o livro de Primo Levi que nós comentamos, seguido de um silêncio que só se interrompeu a partir do final dos anos 70, com a publicação de memórias e de produções audiovisuais, como a minissérie de televisão Holocausto, de 1978, exibida pela rede americana NBC. Então, durante um tempo, né, isso ficou quieto, mudo, calado, ninguém comentava sobre nada. E aí surgiu, né, essa publicação aí dessa minissérie sobre o Holocausto. E foi a partir dali, então, que possivelmente os comentários, os debates a partir do Holocausto, eles retomaram força e poder e começaram a ganhar de novo destaque para os historiadores e para o campo de pesquisa atuante. Então, no prefácio do livro, Primo Levi alerta para que nenhuma das histórias narradas na obra é ficção. E o poema que abre a obra reforça a ideia de apresentar uma realidade inimaginável para aquela pessoa que está no conforto de casa, vivendo uma vida rotineira. É para essa pessoa que não viveu a realidade dos campos de concentração que as memórias dos sobreviventes se dirigem, para que se tornem conhecidos o horror e a desumanização praticados pelos nazistas. Em uma escala industrial e altamente racionalizada, para que não se repita mais nem esse e nem outros tipos de extermínio e genocídios. Com outros grupos sociais ou étnicos, é que se fazem importantes essas obras de memória e análise. Essa é uma das preocupações centrais de toda uma política de memória, estruturada por grupos judaicos ao redor do mundo, incluindo o Brasil, com o Museu do Holocausto em Curitiba, e com outras iniciativas de estudos e divulgação de realidades e de violência dos discursos de ódio. O destaque aqui ele é principalmente para não deixar que essa história morra, não deixar que a história caia no esquecimento, não deixar que isso se torne banal, que isso se torne indiferente. Nós não podemos permitir que uma atrocidade humana dessas ela simplesmente se torne algo relevante, algo que a gente pode ignorar, algo que a gente não queira debater, que a gente não queira comentar. Porque se a gente ignora isso, a nossa tendência é que acabe considerando normal se algo próximo disso, alguma vez, começar a acontecer no mundo novamente.
Nós não podemos permitir isso. Se a gente se torna ignorante do passado, se a gente abre mão de querer entender todos os processos que culminaram nas situações que nós estudamos, se nós deixamos de ter o interesse por trabalhar as memórias que já nos vieram, nós tendemos a ser permissivos com aquilo de novo que talvez não seja tão novo assim. Nós podemos acabar deixando passar algo que seja inaceitável, mas que por falta de conhecimento nós não saberemos como lidar com isso. Por isso é muito importante a gente sempre ressaltar coisas como essas para que não aconteçam de novo jamais. Nós temos que sempre manter essa memória muito viva e muito presente, seja para nós, seja para as gerações que estão vindo. A gente pode falar, mas eu não gosto muito de falar sobre o tema da Segunda Guerra, mas é porque eu me sinto desconfortável em falar. Não tem que gostar mesmo. Falar sobre algo que culminou na morte de milhões de pessoas, não é confortável. A gente poderia estar aqui conversando 1000 vezes melhor seria se a gente estivesse aqui falando, não, porque o bolo de cenoura nesse friozinho que tá gostoso, nossa, seria ótimo, né? Imagina tomando um cappuccino aí, conversando sobre, sei lá, a novela que tá passando aí do Pantanal, seria muito bom, né? A gente gostaria de falar sobre isso, mas a gente tem que ser chato nessa parte, a gente tem que querer também falar sobre essas coisas que são desconfortáveis, porque a gente não pode deixar passar. A gente tem que manter essa memória viva. A gente tem que olhar com repulsa para as pessoas que fizeram com que isso acontecesse. E a gente tem que olhar com um olhar de tristeza por saber que isso aconteceu. A gente tem que olhar com um olhar de tristeza por saber que tantas pessoas ali morreram e que muitas mais poderiam ter morrido se não tivesse chegado num ponto final naquele momento. E que o ponto final poderia ser dado antes, se algumas coisas pudessem ter sido diferentes. Claro que não dá para julgar agora, fazer um achismo, dizer não, porque se fosse de tal jeito, não, porque talvez se fosse daquele outro lado. Não tem como saber. Mas é sempre importante a gente relembrar esses momentos. Nós não podemos deixar nunca que situações como essa caiam no esquecimento definitivo. No poema, Primo Levi escreve características do que era a vida dos prisioneiros nos campos de concentração. A escassez de comida, a desumanização, simbolizada pelo corte de cabelos das mulheres e dos homens, o uso de uniforme listrado e o número de identificação marcado no braço de cada um. A vida dependia de um sim ou não dos nazistas. A execução poderia ser sumária, sem defesa, sem direito a julgamento. Importante que vocês pensem que isso aconteceu. Imagina a sua vida tá decidida ali na frente do bom humor de um cara que fala: hoje esse aqui morre, não, esse aqui não vai morrer, aquele ali morre, esse aqui não vai morrer. Pensem no nível que é isso. Imagina você tá ali na frente de um cara que depende da palavra dele para saber se você vai morrer ou se você vai ter mais uma chance. E se essa chance que você vai ter é quanto? É mais um dia? Mais alguns meses? Será que é uma chance realmente? Será que você está apenas adiando a sua morte? Será que existe esperança? Isso é terrível, isso é angustiante. Hoje, nós possuímos um acervo gigantesco, e facilitado para encontrarmos informações de especialistas, testemunhos de sobreviventes, além de memoriais e monumentos feitos para que não esqueçamos os fatos terríveis que ocorreram durante o Holocausto. E por isso que eu enfatizo aqui para vocês, nunca deixem essa história cair no esquecimento. Tudo é importante, mas quando a gente fala sobre a degradação humana nesse nível, quando a gente fala sobre a morte de pessoas, nos níveis como nós vemos, o tratamento com que essas pessoas receberam, o descaso com que essas pessoas foram tomadas, isso sim é terrível. Isso a gente não pode permitir. A gente não pode permitir que ninguém passe de novo por o que essas pessoas passaram. Isso é crueldade demais. Essa aqui, pessoal, é uma frase que eu pensei e repensei em colocar aqui para vocês. Por quê?
porque embora eu já tenha visto ela muitas vezes, eu tinha uma certa relutância em poder reconhecer que ela foi realmente existente. Talvez ela pudesse se tratar apenas de mais uma fake news, alguma coisa que fosse motivo de um gatilho aí para compartilhamento em redes sociais, né, para criar muitas visualizações. Vocês sabem que isso é muito comum hoje em dia. Para trazer essa imagem para vocês, eu procurei bastante. Eu encontrei essa imagem sendo retratada em alguns artigos científicos, então acho que isso me deu base para poder trazer ela como algo confiável, já que os artigos eles foram aprovados, né, e estão na internet. E a partir disso a partir dessa evidência que eu encontrei, eu achei então que seria então válido trazer para vocês. Essa frase então diz o seguinte: se existir um Deus, ele vai ter que implorar pelo meu perdão. Essa frase ela estava escrita nas paredes de um campo de concentração por um prisioneiro desconhecido. Isso é talvez uma das frases mais fortes que nós temos ao longo de toda a história humana, né? Porque imagina você ali, não se sabe, né, se o prisioneiro provavelmente era um prisioneiro judeu, mas nós não temos certeza, né, sobre isso. Imagine você passar por todo esse sofrimento, passar por tudo aquilo que eles estavam passando. Aí cria-se essa mensagem que possivelmente, como eu disse, não dá para confirmar, nós não sabemos a autoria, né, o verdadeiro autor dessa frase. Mas está lá, se existir um Deus, ele vai ter que implorar pelo meu perdão. Porque não era possível, né, você viver naquela situação, naquela circunstância. Você tem que aceitar aquilo que acontecia com você. E onde estava Deus? Onde estava Deus para aquele povo, né? Por que Deus não estava ali com eles? Essa é a questão mais voltada para o lado religioso, né? Que se faz presente nos campos de concentração. A indignação, né, dos fiéis pelo seu Deus que os abandonou naquele momento. Aqui então vamos falar mais um pouco, pessoal, sobre a Anne Frank. A Anne Frank foi uma jovem de família judia que ficou internacionalmente conhecida por registrar o seu confinamento em um diário pessoal, que posteriormente recebeu o título Diário de Anne Frank. Ela ficou confinada com a sua família e outras 4 pessoas em um prédio de Amsterdã. Eventualmente, foi capturada e enviada para campos de concentração nazistas, onde faleceu. Nascimento: Annelies Mary Frank nasceu no dia 12 de junho de 1929, em Frankfurt, na Alemanha. Ela pertencia a uma família de judeus assimilados, portanto, eram judeus que estavam estabelecidos na Alemanha havia gerações e que haviam abandonado diversas práticas da religião, convivendo tanto com judeus quanto com não-judeus. Anne Frank e sua família passaram 2 anos em um esconderijo para fugir do Holocausto promovido pelos nazistas. Seu pai chamava-se Otto Frank, e ele sustentava sua família com pequenos negócios. Sua mãe chamava-se Edith Hollander Frank, e do casamento de Edith e Otto nasceram 2 filhas, Margot, em 1926, e Anne, em 1929. Aqui para vocês verem então mais uma foto de Anne Frank. Sobre o antissemitismo, né? Anne Frank nasceu em um cenário de grande hostilidade aos judeus. Em 1929, os nazistas já eram um partido em ascensão na Alemanha, e em 1933, Hitler foi nomeado chanceler do país. A chegada dos nazistas ao poder automaticamente deu início a medidas antissemitas. Com a segregação em evidência, a família de Anne Frank decidiu abandonar a Alemanha. Edith e suas 2 filhas mudaram-se para Aachen, cidade onde a avó morava. E Otto mudou-se para Amsterdã, nos Países Baixos. Lá, ele deu início a uma filial de uma empresa que comercializava pectina,
produto utilizado na fabricação de geleias. A empresa chamava-se Opekta. Com um novo emprego, Anne e sua família se estabeleceram em Amsterdã, sendo que a filha mais nova foi a última a se mudar para lá, em fevereiro de 1934. Em Amsterdã, Anne Frank teve de se habituar ao novo idioma, que era o holandês, e foi matriculada em uma escola. A partir de 1938, Otto Frank iniciou uma segunda companhia no mesmo país, sendo essa uma companhia que não só comercializava produtos para geleias, mas também produtos para a fabricação de salsichas. A vida estável que a família Frank tinha mudou com o início da Segunda Guerra Mundial. Um anexo secreto. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, e esse ato deu início à Segunda Guerra Mundial. Logo, o conflito alcançou os Países Baixos, e, em 10 de maio de 1940, o país foi invadido. O governo holandês foi para o exílio, e o exército holandês rendeu-se 5 dias depois. Mais uma vez, a família de Anne Frank estava sob julgo nazista. Rapidamente, os nazistas implantaram as medidas antissemitas nos Países Baixos. Uma mudança significativa foi que Otto precisou abrir mão de seu cargo, pois os nazistas não permitiam que judeus dirigissem negócios. Essa foi uma das diversas restrições impostas aos judeus no país. Entre outras medidas, estavam, por exemplo, o uso obrigatório de uma estrela de Davi na roupa, como forma de identificação, a proibição de práticas de esportes, a imposição de um toque de recolher e etc. A família de Anne Frank decidiu que precisava fugir novamente. A primeira alternativa eram os Estados Unidos, mas a aplicação da família para receber o visto nunca foi processada pela embaixada norte-americana. A situação se agravava por causa da guerra, uma vez que as fronteiras dos Países Baixos estavam fechadas. A saída encontrada por Otto Frank foi esconder a família onde já estava. Ele a levou para um anexo que ficava na Prinsengracht 263, exatamente onde ele trabalhava. Acontece que esse prédio tinha um anexo que teve suas entradas tampadas. Esse local espalhava-se pelos 3 andares do prédio. A família Frank decidiu que sua mudança ocorreria no final de julho de 1942, mas a convocação de Margot para trabalhar na Alemanha fez com que todos eles se mudassem em 6 de julho de 1942 para o anexo. A instalação da família Frank nesse local aconteceu com o auxílio de alguns dos funcionários da empresa em que Otto trabalhava. Anne Frank chamou esse esconderijo de anexo secreto, e sua família permaneceu nesse local por 2 anos. Eles não podiam fazer barulho durante o dia, pois nem todos os funcionários da empresa que estavam no prédio sabiam que havia judeus escondidos lá. As informações que eles obtinham vinham de um rádio ou de pessoas que os auxiliavam. Além da família Frank, o anexo secreto recebeu a família Van Pels, formada por Hermann, August e Peter, e também Fritz Pfeffer. Todo o sofrimento das pessoas escondidas no anexo secreto foi registrado pela jovem Anne Frank em seu diário. Ela o ganhou em 12 de junho de 1942, quando completou 13 anos, dando-lhe um nome, Kitty, e considerando uma espécie de amiga imaginária. O Diário de Anne Frank tornou-se um dos documentos históricos mais significativos da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Por ele, pôde-se ter uma noção da agonia que aquelas pessoas escondidas enfrentaram enquanto vítimas do antissemitismo nazista. Ao longo de sua escrita, Anne Frank registrou reflexões sobre seus sentimentos e sobre a relação com a sua família e com os outros presentes no esconderijo. Ela também tratou sobre uma possível vida após a guerra e fez diversos comentários sobre o conflito. Em seu registro, Anne Frank demonstrou interesse em seguir carreira como escritora depois da guerra. O diário foi publicado em 1947, por decisão de seu pai, em homenagem à sua autora, que, como veremos, não sobreviveu ao Holocausto. Otto Frank teve acesso ao diário de sua filha só depois do fim do conflito. Ele retornou a Amsterdã depois da derrota nazista.
E lá, uma das pessoas que o auxiliaram durante o período do esconderijo, Mip Gies, entregou-lhe as anotações de Anne. Gies havia resgatado o diário do jovem Anne depois que o esconderijo fora descoberto pela polícia. Captura e morte. Em 4 de agosto de 1944, o anexo secreto foi invadido por soldados da Schutzstaffel e por policiais. Com a invasão, todas as 8 pessoas escondidas foram presas, levadas a interrogatório e, em seguida, encaminhadas a um campo de concentração na Holanda, o campo de Westerbork. Até hoje, os historiadores não sabem o que levou a polícia e os soldados da SS ao prédio em que ficava o esconderijo. Uma das teorias é de que o local fora denunciado por alguém que sabia de sua existência, ou por alguém que desconfiou que nele haviam pessoas escondidas. A outra teoria trabalha com a ideia de que o esconderijo foi descoberto por acaso. Essa versão afirma que a polícia teria ido a Prinsengracht 263 para investigar uma denúncia de fraude na distribuição de cupons de alimentação, mas que, durante a batida, acabou descobrindo o esconderijo. Independentemente do que levou os policiais ao local, fato é que Anne Frank e toda sua família foram enviadas para Auschwitz-Birkenau. Em Auschwitz, era realizada a separação das pessoas para os trabalhos forçados e das que eram encaminhadas diretamente para a execução nas câmaras de gás. Anne, Edith e Margot foram separadas de Otto e enviadas para o trabalho escravizado. Elas trabalharam exaustivamente, e as más condições fizeram Margot e Anne pegar sarna. Aqui então nós temos duas imagens representando a família de Anne Frank. À esquerda e à direita, então, imagens encontradas, raras, né? Encontradas na internet durante a pesquisa que eu estive fazendo, para poder trazer para vocês essas informações. Elas receberam um tratamento médico, limitado porém, né? E os cuidados de sua mãe, Edith, que dava a elas toda a comida que conseguia. Em novembro de 1944, Anne e Margot foram enviadas para Bergen-Belsen e Edith ficou em Auschwitz, morrendo pouco tempo depois de inanição. Então, a mãe de Anne Frank, ela acabou morrendo, né, de inanição, foi uma das vítimas, né, por ficar sem comida e água. Ela não resistiu. Os cuidados com a saúde, né, eles eram precários, né, muito limitados, porque havia uma grande concentração de pessoas e não se cuidavam delas de maneira que fosse possível que todas recebessem, né, cuidados satisfatórios. Evidentemente que para os nazistas não fazia diferença nenhuma, mas talvez, né, pudesse ter salvo a vida de Anne Frank. Seguindo então, Anne e Margot Frank contraíram febre tifoide em Bergen-Belsen, campo de concentração que estava abarrotado de pessoas. Não se sabe o dia em que as duas morreram, mas sabe-se que isso ocorreu entre fevereiro e março de 1945, sendo que Anne morreu um dia depois da sua irmã. Os corpos das duas foram enterrados em valas comuns. Então, essa questão toda de estarem em condições precárias, em não haver cuidado e tudo mais, apenas contribuiu para isso, né? Um lugar abarrotado de pessoas, onde as pessoas estavam em situação precária, todas doentes, né? Acabaram contraindo então a febre tifoide e, por não ter cuidado nenhum, elas acabaram então vítimas dessa doença. O único da família a sobreviver foi Otto Frank. Todos os outros membros do anexo secreto morreram vítimas do Holocausto. Espero que tenha sido uma aula esclarecedora quanto a esse assunto do Holocausto, que esse assunto também da Anne Frank, para quem tiver curiosidade, busque saber um pouco mais e leia o livro, que vale a pena, né? Quem gosta pode sim procurar, que vale muito a pena. Eu acho um assunto muito pesado, né? Muito difícil de se tratar,
a gente sempre comenta com um certo peso, até na consciência, né? A gente pensar que tudo aquilo aconteceu e como aconteceu, as pessoas como morriam, né? Mas a história está aqui para a gente não pode escolher o que a gente fala, a gente tem que tratar sobre tudo com a mesma seriedade e nem tanto assim com leveza, mas a gente também não pode se deixar abater pelas informações que a gente tem que passar para vocês. Espero que tenha sido uma aula bastante proveitosa para todos vocês. E até a próxima aula, então, a última aula desse curso sobre a Segunda Guerra Mundial, né? E na próxima aula nós falaremos um pouco sobre o mundo pós-guerra. Falaremos então sobre a criação da ONU e a criação do Estado de Israel. Muito obrigado a todos mais uma vez. E até então a última aula. Fiquem bem.